Na Fórmula 1, ou você vence corridas ou chega em primeiro. Não existe outra opção. O dono dessa frase veio antes de Massa e Barrichello, antes de Senna e Piquet e tantos outros. Um homem que pavimentou uma estrada. A história de Emerson Fittipaldi é uma jornada repleta de velocidade, paixão e reviravoltas emocionantes, o que o levou dos circuitos de corrida de São Paulo ao estrelato internacional nas pistas de Fórmula 1 e da Indy. Mas como ele foi parar na Fórmula 1? Quem ele enfrentou? Seus companheiros de equipe, porque ele largou a poderosa McLaren no auge para uma equipe que nem existia, a equipe do seu irmão, que aliás, a mídia desinformada e maldosa destruiu um dos maiores sonhos do automobilismo. E como ele se levantou e reinventou sua carreira ao se aposentar da Fórmula 1. Vamos mergulhar na vida desse ícone do automobilismo e conhecer os momentos que o transformaram em uma lenda, os momentos felizes, tensos, glórias e a sua história na categoria mais prestigiada do mundo, e como a sua era na Fórmula 1 era tão diferente dessa atual. Emerson Fittipaldi nasceu na cidade de São Paulo, Brasil. Ele veio ao mundo como o filho mais novo do renomado jornalista de automobilismo e comentarista da rádio ítalo-brasileira Wilson Fittipaldi Sr., o Barão. Nascido em 12 de dezembro de 1946, recebeu seu nome em homenagem a Ralph Waldo Emerson, um autor e filósofo americano. A ligação de sua família com o mundo das corridas começou logo após a Segunda Guerra Mundial, quando seus pais estavam envolvidos na organização e participavam de algumas corridas. Seu pai desempenhou um papel crucial na organização da primeira corrida 1000 milhas em 1956, realizada em São Paulo. Essa corrida se inspirou na lendária Mille Miglia italiana de 1949, marcando o início da paixão de Emerson e seu irmão Wilson pelo automobilismo desde a infância. A paixão pelo automobilismo de Fittipaldi foi evidente desde cedo. Aos 5 anos seu pai o levou a Interlagos. Foi paixão à primeira vista. Chico Landi, um dos pioneiros do automobilismo nacional, era um dos seus heróis, e que vai ter vídeo também desse cara aqui. Emerson deu início à sua carreira no mundo automobilístico como mecânico, principalmente de seu irmão mais velho e do Moco. Quem é Moco? Simplesmente José Carlos Patti, o homem que dá nome ao autódromo de Interlagos. Trabalhando nos bastidores para entender a mecânica dos veículos, ganhou de presente um volante de corrida e começou a construir modelos parecidos. Disso já veio a expertise para se envolver em outras peças, chegando nas construções de kart. Como não podia correr de kart, se aventurou nas motos de 50 cilindradas. A progressão foi rápida e sempre junto com seu irmão passaram a competir em automóveis, particularmente ao volante de alguns Renault Gordini. Em 1967, Emerson venceu o campeonato local de Fórmula V, consolidando seu talento emergente nas pistas. Em 1967, sua carreira teve um grande impulso quando venceu as 6 horas de Interlagos a bordo de um Volkswagen Caramanguia. Apenas um ano depois, ele repetiu o feito, conquistando as 12 horas de Porto Alegre. Esses sucessos abriram as portas para várias oportunidades, onde, em sua segunda temporada nos monopostos, Fittipaldi sagrou-se campeão brasileiro da Fórmula V aos 21 anos de idade. A busca por voos mais altos levou Emerson à Europa em 69, onde ele almejava convencer os donos de equipe europeus do seu talento. Inicialmente ele competiu na Fórmula Ford, conquistando pódios e suas primeiras vitórias. Fittipaldi foi treinado e posteriormente contratado pela equipe de Fórmula 3 da Dean Russell Driving School, um importante marco ali na sua carreira. Nesse ambiente altamente competitivo, ele venceu 9 corridas de F3 a bordo do Dean Russell Lotus 59, conquistando o título de campeão de 69. No ano 70, marcou uma virada significativa na trajetória de Emerson Fittipaldi. Ele fez a transição para a Fórmula 2, unindo-se à equipe Lotus Bardal e competindo com a Lotus 59B. Sua temporada na F2 foi notável, com 6 resultados nos pontos e 4 aparições no pódio, culminando em impressionante 3º lugar na classificação final da temporada. Fittipaldi estava ganhando destaque rapidamente, chamando a atenção da comunidade automobilística e se tornou inevitável para a Entretanto, a verdadeira reviravolta em sua carreira aconteceu na Fórmula 1 e com base no sucesso do motor Cosworth DFV e dos carros Lotus 49B. Em 68, a equipe Lotus estava desfrutando da reputação de ser uma das melhores equipes da Fórmula 1. Nesse contexto, a Team Lotus usou o 3º assento da equipe no campeonato como uma plataforma de testes para jovens pilotos. Essa prática era uma mudança em relação à tradição da equipe de usar eventos da Fórmula 1 fora do campeonato para testar ali os novos talentos.
Inicialmente, o terceiro assento foi dado a Alex Soler-Hoyt no início dos anos 70, mas em julho, Emerson Fittipaldi teve sua chance. O GP da Inglaterra marcou o início da sua trajetória na Fórmula 1, com Hogan Hint e John Miles como titulares regulares da equipe. Nessa prova, Fittipaldi conquistou um impressionante quarto lugar, deixando sua marca para os companheiros de equipe, Colin Chapman e o mundo da Fórmula 1. Esse foi o primeiro momento de brilho de uma lenda, onde ele assumiu o controle da situação depois de tantas reviravoltas. Mas naquele mesmo período na vida de Emerson, uma tragédia se abateu sobre a equipe Lotus quando Hogan Hint morreu em Monza em setembro, e graças a Fittipaldi, que venceu a corrida em Watkins Glen e deu o título ao companheiro e amigo, fazendo dele o único piloto a vencer o campeonato mundial póstumamente. A equipe também perdeu John Miles, que deixou o time. Fittipaldi foi promovido a piloto número 1 da Lotus em apenas sua quinta corrida da Fórmula 1 no GP dos Estados Unidos, onde teve René Wiesel e Pete Lovely como companheiros de equipe. Nessa corrida, Fittipaldi não só atendeu as expectativas, mas a superou ao vencer sua primeira corrida na Fórmula 1. Em 71, seu primeiro ano completo como piloto principal da Lotus, Fittipaldi terminou em sexto no campeonato de pilotos, enquanto a equipe continuava a desenvolver o Lotus 72 da temporada anterior. No entanto, foi em 72 que Emerson Fittipaldi atingiu as maiores glórias de sua carreira na Fórmula 1. Armado agora com a Lotus 72D, considerado por muitos como o maior design de Fórmula 1 de todos os tempos, Fittipaldi se mostrou dominante. Ele venceu 5 das 11 corridas e conquistou o campeonato de pilotos da Fórmula 1. Com 25 anos de idade, ele se tornou o campeão mais jovem da história da Fórmula 1 até aquele momento, consolidando seu nome no panteão dos grandes pilotos do esporte. O velho Barão, seu pai, estava em Monza narrando sua corrida. Imagina um pai narrando não só a vitória do filho, mas também ele se tornando campeão mundial. O ano de 1973 começou promissor para Emerson, com 3 vitórias em 4 corridas a bordo da Lotus 72. No entanto, a introdução do novo modelo, o Lotus 72E, no meio da temporada trouxe desafios. Fittipaldi começou a enfrentar dificuldades com o novo carro, o que levou ao inverso do ano anterior, com o GOAT da época, Jack Stewart, superando e vencendo o campeonato de pilotos. Após sua bem-sucedida passagem pela Lotus, Emerson Fittipaldi surpreendeu a todos ao deixar a equipe que estava no auge do seu sucesso na Fórmula 1 e ir para a McLaren, que na época foi considerado uma grande aposta, já que a lendária equipe hoje ainda era nova na época, apenas 9 anos no grid. Dirigindo o eficiente McLaren M23, ele conquistou 3 vitórias em 74, subiu ao pódio em outras 4 corridas e derrotou Clay Regazzoni em uma batalha acirrada pelo bicampeonato e de novo em Watkins Glen. No entanto, no ano seguinte ele terminou em segundo lugar no campeonato atrás do dominante Niki Lauda. E reparem bem os adversários da época, absolutamente os mais lendários. Apesar de não conquistar o título, Fittipaldi continuou sendo uma força a ser reconhecida na Fórmula 1 e se tornou um grande adversário para o resto do grid. Em 76, numa reviravolta surpreendente em sua carreira, optou por deixar a McLaren e se juntar à equipe Fittipaldi Automotive, fundada pelo seu irmão e mais velho Wilson Fittipaldi. A equipe também era conhecida como Copersucar Fittipaldi, Skoll Fittipaldi, mas esse capítulo fica para um outro vídeo dedicado, porque também tem muita história da primeira e única equipe brasileira que já esteve na Fórmula 1 e como a mídia destruiu ela. Prometo te contar em breve. Eu sei que você vai ficar bravo porque eu parei o vídeo, mas calma. Você quer sair do sofá e ir para um circuito em 2024? Tá planejando, cogitando e sonhando com uma corrida de Fórmula 1 ao vivo? Bom, a gente deixou um link especial na descrição desse vídeo. Corre conferir que eu te garanto que é o primeiro passo que você tem que dar em direção a realizar o seu sonho. A aposentadoria ocorreu aos 33 anos de idade, uma idade relativamente jovem para o esporte, mas ele já competia na Fórmula 1 há uma década. Fittipaldi teve dificuldades em seus últimos anos na Fórmula 1, enfrentando desafios pessoais e profissionais, incluindo a gestão da equipe ao lado de seu irmão, mas após deixar a Fórmula 1 em 1980, Fittipaldi tirou uma folga das corridas por 4 anos. Em 84, com 37 anos de idade, fez seu retorno ao cenário das corridas na série americana kart, hoje a IndyCar. Sua primeira temporada foi de adaptação, competindo por 2 equipes antes de se juntar a Patrick Racing, como substituto do lesionado Chip Ganassi. Fittipaldi obteve sua primeira vitória em Michigan 500 de 85 e permaneceu na Patrick por 5 anos, conquistando 6 vitórias e
mantendo resultados consistentes na classificação geral. Em 89, Fittipaldi teve um ano excepcional na kart, com 5 vitórias e um desempenho sólido em todas as corridas que completou. Ele conquistou o campeonato de kart e uma das suas vitórias mais marcantes foi nas 500 milhas de Indianápolis de 89. Nessa icônica corrida, ele liderou 158 das 200 voltas e venceu após um duelo dramático com Al Unser Jr. Unser Jr. ultrapassou Fittipaldi e assumiu a liderança na volta 196, mas Fittipaldi conseguiu retomar a liderança nas voltas finais após um emocionante duelo e um toque ali entre os carros. A narração de Luciano do Vale nessa corrida marcou gerações e trouxe toda a emoção que aquele momento ali representava. Sabe por quê? Ganhou o Brasil! Muito da popularidade da Fórmula Indy no Brasil surgiu naquele dia. Apesar das vitórias nas 500 milhas, a reação dos fãs foi mista, devido à quebra de tradição de beber leite, um costume na pista desde 1936. Fittipaldi, que possuía vários laranjais em seu país natal, optou por beber suco de laranja para promover a indústria cítrica brasileira. A ação gerou polêmicas e Fittipaldi perdeu parte da bolsa de premiação e pediu desculpas publicamente à American Dairy Association. A quebra da tradição não foi bem recebida pelos fãs e ele enfrentou vaias e críticas por sua decisão, mesmo anos após o ocorrido. Em 94, Fittipaldi viveu um momento de profunda tristeza quando seu amigo próximo e outra lenda das pistas, Ayrton Senna, faleceu. Fittipaldi era um dos carregadores ali do caixão durante o funeral de Senna, ao lado de Jack Stewart, Alain Prost e outros campeões mundiais da Fórmula 1. Lembrando que Senna até cogitou correr na Indy e realizou um teste no carro de Fittipaldi. Fittipaldi continuou competindo na kart até 96, quando sofreu uma lesão no Michigan International Speedway, que encerrou sua carreira ali como piloto. Com 22 vitórias na kart, ele se estabeleceu como um dos grandes nomes do automobilismo, não somente na Europa, mas também nos Estados Unidos. Emerson é um dos poucos que conseguiu esse feito raríssimo no automobilismo. E como todo piloto no auge da Fórmula 1 desse quadro aqui, cadê os números e curiosidades na tela aí, editor? 2 títulos mundiais, 149 GPs, 14 vitórias, 6 poles, 6 melhores voltas e 276 pontos na carreira. Emerson é o único brasileiro e um dos poucos pilotos da história da Fórmula 1 a vencer um grande prêmio em seu ano de estreia. Foi durante mais de 30 anos o mais jovem campeão, até sua marca ser batida por Alonso, depois Hamilton e por último Vettel. Tá, mas e o seu auge? Quando foi? Em 72. E não é somente opinião do roteirista, é do próprio Emerson. Nesse ano a disputa foi nada mais nada menos com Jack Stewart, e o velho Jack não deu sossego para Fittipaldi, porém ele foi mais dominante. A Fórmula 1 dos anos 70 era perigosa e principalmente efervescente. Muito do glamour da Fórmula 1 vem desse período, onde pilotos entravam no carro e não sabia se voltariam vivos, e os talentos borbulhavam, cada um com sua personalidade. Em 74, Carlos Reutemann botou uma pressão absurda, Jody Scheckter aprontava as suas, Niki Lauda chegou com o pé na porta, mas quem bateu de frente com o brasileiro e brigou até o fim foi Regazzoni. Nosso Fittipaldi saiu campeão, mas 72 foi sim um ano mais avassalador. Na Fórmula 1, na Lotus John Player Special, a coisa foi muito diferente e especial. Para você ter uma ideia do tamanho desse título, além de ser a primeira conquista brasileira, a projeção dentro do nosso país foi gigantesca. Se você assiste a Fórmula 1 na TV aberta no Brasil, agradeça muito a esse cara aí. E até música virou na voz do sambista Zé Roberto. Ele ganhou de Stewart em Brands Hatch, praticamente a casa de Jack, e foi no final, com aquela dose de dominei o seu território. Jack dizia que tinha medo do carro preto chegar, até porque não tinha noção de quão perto ele estava. Ah, e um detalhe que eu não falei antes, a corrida decisiva em Monza foi vencida com o carro reserva. Pois é, na noite anterior à corrida, o caminhão da equipe teve problemas e a Lotus deu um jeito de colocar o reserva para ele andar. Consegue perceber o quão gigante é o ano de 72 para ele? O auge tá aí. Além de toda a sua trajetória estrelada, o Rato sempre se manteve ativo e presente nas pistas. Foi reconhecido por sua contribuição para o automobilismo introduzida ao Motorsport Hall da Fama da América em 2001.
2001. Em 2004 ele também foi incluído no Hall da Fama de Indianapolis Motor Speedway, em reconhecimento à sua notável carreira e suas conquistas na lendária pista de Indianápolis. Em 2016, Emerson Fittipaldi fundou a Fittipaldi Motors e colaborou com a Pininfarina e a HWA AG para criar seu próprio projeto de carro esportivo, o Fittipaldi EF7. No entanto, o carro nunca entrou em produção, infelizmente. E hoje acompanha de perto a carreira do filho Emo e aparece no paddock em algumas corridas ainda pela Fórmula 1. Sem dúvidas, Emerson foi um gentleman no meio de outros em seus anos de Fórmula 1, um cara rápido, leal e zero bad boy. Ao contrário desse cara que já tá passando aí na sua tela, Pablo Montoya, o cara que deu pesadelos a Schumacher e raiva em muitos fãs durante os anos 2000. Quer saber o auge desse piloto arrojado e maluco? Bom, já começou na sua tela, te vejo já.